Está a gravar? Hoje até trouxe um polozinho que é para... Está a gravar? Quero baixar mais um bocadinho. O quê? Quero. Hoje até trouxe um polozinho. Da Ralph Lauren. Não. Não, essa está boa. Assim está top. Senão a gente ficava só Que é para esta cena? de metade da imagem para baixo. Prender mesmo aqui. Hã? Vai. Esta porcaria custa, um microfone destes custa para tipo, no máximo de 10 euros. Estou a falar sério? Estou, porque Então compramos outro. achas que eu estou contando datas? Já está? Está a valer? Não. O que é que eu digo? Vamos falar de juízes, não é? E do que vier? Faz só aquele introito, coisa, ok. de tasca e tal, e biblioteca e livraria. É o que queiras. Há uma imagem do Edgy Geiger, que foi o gajo que fez o boneco do Alien, fez umas coisas assim esquisitas, em que o gajo depois tem um autor, pintor, gajo das artes. Então o gajo tem um desenho, é assim, o gajo está assim. Depois o gajo morreu. Enfim. Eu gosto de estar... Assim, é uma das minhas posições favoritas para trabalhar. Trabalhar a ver a Netflix, trabalhar a ver a... Isto é posição de trabalho. Por isso é que isso não é trabalho. Ser advogado não é trabalho. Ser advogado é um gajo que aprende umas coisas. Eu ia dizer, vamos começar já com esta parte. Já começámos. Está a Mas- valer. Tu entras logo a insultar-me, voltamos ao discurso do ódio. O que é no fim de contas ser advogado? Eu vejo, a malta vai para lá, pega assim nos livros, ainda maiores que estes. Não, depois Isso é castigo, isso é praxe. Depois tenho que usar uma bata e não sei o quê. Parece Não, uma colégio interna. o curso é praxe. Aquilo de certeza é praxe, porque os gajos têm que andar com 300 kg de livro todos os dias, é praxe. Mas depois acaba aquela fase. E não se faz mais nada. É isso, é como tu dizes, a trabalhar, é estar assim Sim, no eu sofá acho e que dizer. Neste momento, os advogados têm uma profissão que não se faz nada, efetivamente, mas é porque não há trabalho. Bem, eu não vou arrancar. E não te safas, a gente já começou, só para saberes. Não vamos arrancar sempre com o bem. Mas este é Também o temos que tema. arrancar mal. Boa tarde. Este também é o tema da matéria, portanto vamos em frente. Isto hoje arrancou de uma maneira diferente. Arrancou enfim, porque já estávamos a meio de uma conversa, uma vez que hoje, por motivos técnicos, demorámos ainda mais do que da outra vez a arrancar com a gravação. Mas pelo menos não foi em takes. Da outra vez foi take. Agora Agora aqui não. foi só um único sinal de incompetência e não houve vários. Estamos de volta à espuma dos dias, estamos de volta ao espaço da leitoria, estamos de volta às imperiais e às conversas a dois. Quero agradecer o feedback que nos deram em relação às coisas que temos que melhorar enquanto amadores nas nossas conversas, nomeadamente há uma coisa que tem que melhorar, mas eu acho que só vai melhorar quando isto acabar, que é uma cena ter que mudar de opinião. Não, e outros apontamentos que nos foram sendo feitos, vamos tentar mudar. Uma coisa que eu gostei muito de ouvir de quem nos ouviu, ou seja, das vozes dentro da minha cabeça, foi que as nossas conversas são muito dinâmicas e que temos um bom entendimento no nosso desentendimento. Isso para mim é muito porreiro. Opa, temos aqui muitas armas de arremesso. verdade. Não espero usar, mas. Isso é muito porreiro para mim, porque é sinal que, acima de tudo, com o feitio de cada um, sabemos entender-nos nos nossos desentendimentos. O que hoje nos traz aqui, na sequência da celeuma da última semana na comunicação social acerca dos problemas que tem havido com as instruções de vários processos e com as investigações de vários processos, é um pouco o estado da justiça e se calhar vamos focar-nos num ponto inicial no Ticão e como o Ticão pode ser um sintoma de como a nossa justiça está em Portugal, não é? A miséria que vivemos atualmente. Eu vou ter que pegar no meu telemóvel porque o João, para que todos saibam, escreveu num dos seus blogs, o Lighthouse, no seu farol, um artigo. Eu acho, honestamente, que não tenho que mudar de opinião e por isso tenho uma coisa que se chama Lighthouse, que é um orientador social. Pois. Falta Como eu adoro. Pronto, é assim.
esta visão megalómana das pessoas que acham que a sua opinião é orientadora. Muito bem, João. Mas se fosse, funcionava muito melhor, acho eu. Também é verdade. De qualquer maneira, eu apontei aqui Sobretudo se todos pensassem igualmente. duas outras coisas que tu lá escreveste e queria. Numa parte do teu artigo sobre a justiça, o estado da justiça, tu fazes uma série de perguntas. E uma delas vai ser a pergunta inicial desta nossa conversa. Quando tu perguntas porquê que a justiça cada vez parece menos justa e transparente, porquê que tu dizes isso? O que é que te faz acreditar que a nossa justiça é cada vez menos justa e cada vez menos transparente? Agora com a CMTV a cobrir tudo in loco, dizes que a justiça não é transparente? Achas que eu sei a resposta? Por isso é que deixei lá uma pergunta e não respondi. Também é verdade. Mas o que é que te faz sentir isso? O que é que me faz sentir isso? Opa, o que me faz sentir isso? Quiseste ser polémico e... Não, é muito... Porquê? Porque tu quando olhas para os casos e quem está atento à comunicação social, não só a grande comunicação social, sabe. E quem conhece casos e pessoas sabe que a justiça, para começar, é feita por homens, logo aí tem um problema técnico que é falível, não é? Sim. Mas tu consegues perceber que a justiça é um pouco feita à la carte, é um bocado quem tem dinheiro para pagar um bom advogado consegue furar a lei, quem não tem dinheiro sujeita-se àquela decisão imediata e pronto, e fica por aí, até porque vai perder e só está a perder mais dinheiro ainda. E portanto e as pessoas que não têm posses têm até medo de entrar na justiça porque sabem à partida que tem um custo associado. Se estou a dizer que não deve haver um custo à justiça, não sei porquê, porque se não tiver um custo, qualquer pessoa chega lá e diz que aquele tipo é culpado, quero meter um processo contra ele, e sabendo o tempo que demora a justiça mais ou menos justa a atuar, acontece muito o que está a acontecer com o tal do Ticão, que está-se a fazer uma condenação em praça pública muito antes de se chegar a... Sim, mas isso será um julgamento. problema da justiça ou é um problema da imprensa? É que às vezes é preciso saber distinguir onde é que começa a justiça, qual é o espaço da justiça e qual é o espaço da imprensa. Porque quem faz os julgamentos em praça pública é a imprensa, não é a justiça. É global. Por um lado tu vês que há o fulano que foi condenado a não sei quanto tempo porque roubou um chocolate, e depois tu vês... olha, eu vou dar um exemplo que eu me lembro há uns anos, eu já não me lembro do nome do sujeito, mas ele era corretor da Bolsa naquele tempo que a Bolsa, portanto, Dona Branca e por aí, Sim. que o pessoal arrecadava milhões de escudos na altura, e ele foi condenado. Ele foi condenado e depois estava lá a repórter da televisão a dizer que ele tinha sido condenado e tal. Pá, e imagina que, eu não me lembro dos valores, mas imagina que ele foi condenado a ter que pagar 300 mil contos de multa. Certo. Ele respondeu à jornalista: ok, tudo bem, eu ganhei 2 milhões, 300 mil compensa claramente, portanto vou continuar. Certo. Mas a ideia é que o que nós temos hoje em dia na justiça em Portugal, deste aí um apontamento que para mim é muito interessante. Porque isto é discutido nos corredores, e é discutido em quem pensa na justiça para lá da vertente política. Que é um pormenor interessante, mas que não é de desvalorizar. Tu falaste aí que quem tem dinheiro tem acesso a bons advogados e, portanto, consegue pôr a justiça a funcionar a seu favor. Em oposição a quem não tem dinheiro, que, portanto, não tem acesso a esses mesmos bons advogados. E a questão é, se não tem acesso a esses bons advogados, o que é que vai ter? Vai ter a justiça dita normal, que cumpre os procedimentos normais, ou vai ter uma má justiça? Porque ao que eu vejo, sinceramente, a justiça dita normal deve ser a justiça de quem tem acesso aos advogados que têm hipótese, porque a vida lhes permitiu isso, porque a vida lhes deu tempo para se especializarem. Os advogados conseguem que se cumpra a melhor justiça. Ao passo que quem não tem dinheiro, o que tem é acesso a advogados que, como não têm tempo
são novos. Porque são novos, porque não estão em grandes sociedades em que trabalham com uma determinada área que lhes permite dedicarem-se a essa área e aos 40 anos já terem 700 papers sobre esse assunto. E não, têm que se fazer à vida e têm que receber na mesma semana pessoas a tratar de heranças e pessoas a tratar de multas e pessoas a tratar de divórcios. Não têm essa especialidade, não têm a capacidade de os defender da melhor maneira. Portanto, à partida, o que nós deveríamos tentar almejar era a justiça dos ricos para todos. Fala-se mal, fala-se disso quase como se fosse uma coisa negativa, não é? Tipo, o rico tem acesso a um advogado que põe o direito a funcionar a seu favor. Mas essa é a lógica do direito, é o direito a funcionar a favor das pessoas. Certo, mas não devia ser. Porque, Então, porque quer dizer, o fulano já é rico por natureza, portanto já tem vantagens à partida. Não é? Tu partes do princípio que quando alguém usa o direito a seu favor, que vai fazer que o direito funciona contra a justiça. Que é uma espécie como se uma coisa fosse a justiça, outra coisa fosse o direito. E que quando se usa bem o direito, não se faz justiça. E quando não se usa bem o direito, se faz justiça ou a justiça é mais imediata. Isso não é bem assim, não é? É. Porque, para quem já criou regulamentos e legislação, não é? Sabes que tu, quando estás a criar um regulamento, ou uma lei é um regulamento que se impõe, tens em mente uma causa e uma consequência. Sim. Ok? Estou a falar certo, não é? Sou doutor. É isso, é isso mesmo. Ainda há pouco tempo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na sua condição de Presidente da República, com esta história do Covid, tinha uma ideia sobre acho que foi sobre o 1º de Maio, se não foi o 1º de Maio, foi qualquer coisa assim parecida, e depois a consequência foi outra. E ele próprio diz, quando isto foi escrito, a minha ideia não era esta. Sim. Há uma ideia entre... Nem é dele, nem é de ninguém. E se calhar, quando aquilo foi escrito, nem a própria CGTP tinha ideia de fazer aquilo, mas pronto. Há uma ideia entre o legislador e depois a sua interpretação a posterior. E não tem que ser uma a ver com a outra. Sim. Não é? Quando tu tens um advogado que, pelas suas condições naturais, não é só o advogado, mas eventualmente tem uma equipa de gente que está a analisar a lei e consegue encontrar uma vírgula fora do sítio que se permite a uma leitura ambígua sobre aquela lei e que consegue vamos lá ver. Tirar o sentido à lei. Mas se a vírgula está fora do sítio, A culpa é do está fora legislador. do sítio para toda a gente. Sim. Não está só para quem tem um bom advogado. Sim, mas a questão é, quando tu vais ao advogado, sem desprimor nenhum para aquele advogado, mas que tem poucas o advogado experiência. do terceiro direito, coitado, que lá está, que não tem experiência suficiente, ou os advogados das oficiosas que apanham de tudo e que não têm tempo sequer e muitas vezes nem sequer vão ter que defender pessoas com as quais nunca contactaram, que é uma coisa que há muita gente que não entende isto. Há advogados que veem o cliente pela primeira vez, o cliente, não é cliente, a pessoa que representam pela primeira vez no tribunal, que não estiveram com ele antes, porque são nomeados para o representar e na nomeação não há telefone, não há morada, não há nada, não tem forma de o contactar. Está na prisão, é fácil de encontrar. Não, ou não pôs os dados quando fez o pedido na Segurança Social. E a pessoa recebe um nome, o advogado recebe um nome. Depois vai consultar o processo e tal, tudo bem, não tem como contactar. Eu conheço casos absolutamente incríveis, agora durante o período de Covid. Eu nem sequer percebo isso. Deixa-me só agora. Sim. Eu nem sequer percebo como é que um advogado aceita Não é uma questão de aceitar. Chega à barra do tribunal, chega lá, bom, eu olhei aqui para uns papéis, que não deve ter 2.000 páginas, tenho a certeza. Não tem 2.000 páginas feitas numa semana, que na verdade são 4, não são mas pronto, tudo bem, vamos em frente. Certo. E olhei para isto e, portanto, agora eu nem sequer conheço a pessoa, mas vou defendê-la. Vou defendê-la aqui porque legalmente tem que ser. Sim. Sim. Bem, mas sim. Aí tem que se calhar dividir a coisa em duas partes. Primeiro, nem todos os processos são o processo do BES. Felizmente. Se calhar, não é, a maioria dos processos
são coisas, e a maioria das oficiosas são para coisas, pessoas que são apanhadas a conduzir com álcool, apanhadas a conduzir sem carta, enfim, agressões, E mais depois facilmente é tens condenado. divórcios, tens a relação de poder parental, são estas coisas assim, não é? Que é o cotidiano de um advogado. O cotidiano de um advogado não é um processo com 2, 3, 4 mil páginas, não é? Nem é o cotidiano de um advogado, nem é um cotidiano do juiz. Isso traz-nos a... Excepto. excepto daqueles dois, no país inteiro. Podes dizer isso, mas vamos lá ver. Quantos processos tem o Carlos Alexandre? Uma resma deles, 11. Achas que algum outro juiz no país tem 11 processos? O problema não está na quantidade dos processos. Em que processos são? Repara, estamos a É falar, que se não houvesse... estamos a falar do Ticão. Que é um tribunal que tem 12, 13 processos. De instrução, não é de decisão. Não é decisão. Não é um tribunal que vai decidir se as pessoas são culpadas. É um tribunal de instrução. Exatamente. Repara bem, o Ministério Público diz, bem, eu recolhi dados, tenho aqui dados... E acho que estes indivíduos são culpados. Acuso. Já acuse. Exatamente. E depois o indivíduo que é acusado... Diz assim, epá, eu tenho dúvidas, eu não sou nada acusado desta treta. Desculpa lá, eu naquele dia até nem estava nada naquele sítio. Sim. Portanto, e criou-se um passo intermédio. Abertura da instrução. E o que é que faz? Pede ao juiz a abertura da instrução. Sim. E abre-se aí um processo que não é o processo que vai decidir se a pessoa é culpada ou é inocente. Exatamente. É um processo que vai decidir se efetivamente há ou não há indícios para ir para julgamento. Certo. Só isto. Só isso. Pronto. Agora, o que é que repara, acontece? Naturalmente que aí vai ter que haver medidas de coação também. Aquele juiz vai ter que se pronunciar sobre se todas as garantias do arguido foram cumpridas. Vai ter que ver isso tudo. E tu dizes-me assim, aquele pobre juiz que tem 10 processos porque o outro pobre juiz pediu para ficar em exclusivo com um processo histórico. São todos os processos que estão agarrados àqueles dois juízes, são todos eles históricos. Sim, mas há um que tem um ex-primeiro-ministro, não é? Caramba, e o outro tem o BES do Ricardo Salgado. Tem o ex-patrão do ex-primeiro-ministro. Sim. Repara bem, o título do fulano é o dono disto tudo. Portanto, ele era dono de toda a gente. Até da minha casa, não é? Porque comprou outro banco. Pois. Estás a ver? Era o dono disto tudo. Eu percebo. E aquele... porque tenho aqui o Sócrates, se calhar eu fico aqui exclusivo com isto, porque isto já requer atenção. Ele tem razão. Ele tem razão. Isto já é grande o suficiente. Mas autorizaram-lhe isso. Autorizaram-lhe essa coisa incrível que foi ficar com aquele processo. E automaticamente o outro juiz fica com outro processo. Depois podemos discutir métodos, podemos discutir aquela coisa... esta semana no Expresso havia lá um artigo sobre a relação entre os dois. A mim não interessa-me nada. Vamos partir do princípio. Agora, que o Carlos Alexandre se calhar não teve bem quando fez aquela entrevista, quando deu aquela entrevista em que parecia uma figura pop. É um popstar. Também talvez não tenha estado bem. A verdade é que também não está bem. A visão pública do juiz é um bocado castradora. Não está bem, porque o André Cocó já tinha feito campanha por ele há 2 anos. O André Cocó está a fazer do Portugal e do plano dele exatamente o que fez o Bolsonaro no Brasil em campanha. E tenho... Tipo, o André, o Ventura ganha e... isso é terrível, porque eu falo contigo, eu dou por mim já a pensar nele, já nem penso em Ventura, já. André Cocó. e tenho medo, mas tens que reclamar. Mas achas que ele vai convidar o Carlos Alexandre para ser Ministro da Justiça? Ele disse. Eu não acho, ele disse, está a entrevista dele. E não é imprensa escrita, é oral. Nós temos que perceber que depois as coisas não são todas iguais, que o Carlos Alexandre não tem as mesmas ambições, que Mas como é que tu sabes isso? O brasileiro, o juiz brasileiro esteve desde o início, politizou muito o processo, todo aquele processo foi político. A diferença? Olha lá. O Sócrates, o BES, as garantias dos arguidos foram todas cumpridas. São processos transparentes, aliás, altamente escrutinados por comentadores, por jornalistas, por advogados. Todos eles dizem que são inocentes.
Eu não estou a dizer que são. Mas repara, a praça pública Faz parte gosta de sangue. faz parte de ser culpado também dizer que se é inocente, e faz parte de ser inocente dizer que se é inocente. Acho que faz parte de ser humano dizer que se é. Tu não disseste isso na semana Sim, passada. nós terceirizamos a culpa. Exatamente. Pronto. Portanto, todos eles dizem que são inocentes e depois cabe ao juiz definir quão inocente o fulano é. Certo. Portanto, eles todos são inocentes. Aliás, até prova em contrário, todos são inocentes. É o que vocês aprendem. É o que nós aprendemos. Nós, seres Exato. humanos. Nós, seres Não, mas humanos, mais temos que aprender essa ideia e sempre houve uma tendência natural para o julgamento público. Sempre houve julgamento Claro público. que há. É claro que desde que existem estes canais informativos e estes jornais que fazem este tratamento, este escrutínio maléfico de todos os processos, Do alegadamente. o alegadamente tem cada vez menos espaço. É tudo alegadamente. A notícia é feita com... Porque, Aquela palavra aparece ali com porque- interesse legal, mas alegadamente ele é culpado. mas é que eu diria o alegadamente inocente ou o presumivelmente inocente tem cada vez menos espaço na opinião pública, porque se fazem peças jornalísticas que são autênticas sentenças. Não dá grande espaço para depois. E porque boa parte da informação hoje em dia é canalizada ou acaba nas mãos dos comentadores. Porque passa uma peça jornalística que diz, olha, aquele fulano diz que tal, vai para a justiça, não sei o quê, faz o trabalho do jornalista, mas depois o fim do jornal deixou de ter o seu papel informativo e dentro do mesmo espaço temporal, definido pela uma introdução e um fim, que se chama telejornal, Sim. no fim há um fulano comentador que entra no espaço informativo e não de debate, nem opinativo, entra dentro do mesmo espaço de programa a dizer coisas. Sim, é passar as coisas por jornalismo quando na realidade é opinião. Sim. Opinião que nem sequer muitas vezes é opinião, não é? Temos o caso do Gandanoia Chef que não vai para lá dar opiniões, vai para lá transmitir posições muitas vezes de terceiros que estão por É trás a tal história. Claro, bancá-lo, leva não é? a cartilha. Como disseram no futebol, leva a tal da cartilha. É Só que aquela exatamente política. Estou autorizado a dizer que... basicamente é isso. Não é? Foi o que ele disse. Eu até ouvi dizer, eu tenho informações que é uma forma moderna de passar recados. Sim, mas lá está, voltando aqui, dando aqui uns passos atrás da nossa conversa, isso não é Sim, ataca lá o meu argumento. justiça. O que é não é justiça? Isso não é justiça, isso não é um a defeito da justiça. É. Não, isso é da imprensa, isso é do jornalismo, isso é da comunicação social. E agora nós dizemos assim, Eu tenho há vários cada vez mais acesso aos processos. Se calhar estes grandes processos no início do século XX, porque também havia grandes processos no início do século XX, eram abafados e a maioria do povo não tinha sequer acesso a eles e saberia eventualmente que alguém tinha sido condenado ou que alguém fugiu com a família toda para outro país qualquer porque senão iria ser condenado, mas sabia-se tudo a posteriori e agora sabe-se tudo no momento. Mas eu acho que todo o processo, não a informação que está a decorrer, isso é uma informação normal, mas toda a informação que está agregada a um processo deve estar fechada com acesso às partes interessadas, ponto. A parte da acusação e a parte da defesa. Sim, mas isso é o eterno Não. problema da violação do segredo de justiça. Não me faz sentido que a informação... Epá, isto é diário. O jornal tal teve acesso às escutas e faz as transcrições para dentro do jornal. E nós, povo, temos acesso. E como nós sabemos, muitas vezes, e nos dias que correm, a informação é descontextualizada. Porque se tu agarrares num frame, numa parte daquela informação, isolares tudo o resto, tu consegues achar que aquilo é culpado, está aqui, porque descontextualizas o que está antes e o que está depois. Sim. Epá, há um vídeo, para quem vê, tem Facebook, tu não tens, daquela geração que não usa Facebook, muito bem.
Eu pouco digo no Facebook, ou quase nada, normalmente só para atacar fascistas. Para atacar não, para defender a democracia, que é o processo contrário. Boa. Mas passa aí um videozinho, começou por passar um videozinho nos Estados Unidos, em que está uma fulana e o polícia que está à frente dela está a comunicar com ela de qualquer das maneiras. Ela não é pequena e há por trás, ela é preta e está um polícia por trás dela, preto também, que lhe dá um chapadão por trás e ela cai redonda. Sim. Agrediu, mas foi gratuitamente? Agrediu. Calma. E a mensagem que passa neste trecho de vídeo é que violência policial gratuita. Certo. Isolaram aquele trecho do polícia a dar uma chapada na sujeita e a fulana caiu redonda no chão. Certo. Nem se mexeu mais. E a senhora não era pequena. E o polícia também não era pequeno. Todos maiores que eu, claramente. Depois houve quem colocasse o resto do vídeo e fizesse o contrário. E o que é que aconteceu? Ela foi interpelada por qualquer motivo, que eu agora não me recordo, nem sequer me interessa. Já tinha dado 2 ou 3 chapadas no outro polícia que estava à frente dela. O polícia não reagiu. Portanto, não foi o polícia que levou as chapadas que reagiu. E o outro colega que reagiu por ele. E o outro por trás deu-lhe uma chapada e deixou a KO e pronto, acabou a história. Percebes? Quando tu isolas aquele momento em que aquele polícia dá aquela chapada, retiras toda a causa da história. Certo. Como é que chegámos aqui? Sim, sim, sim. O contexto é importante. Isto tem 2 problemas. Em termos informativos, tem 2 problemas. E começa pelo problema daqueles de extrema esquerda que quiseram acusar a polícia de violência gratuita. E depois resulta no processo contrário, que é os outros disseram, pá, não. A senhora que estava a agredir o polícia, aquele polícia em particular, que até era branco, não se defendeu, não reagiu, e foi outro da mesma cor que lhe aplicou a chapada e deixou KO. Sim. E quem ganha nesta história não é a justiça, nem é a extrema esquerda. A violência policial não tem que ser racista. Não é? O facto de haver, e acima de tudo, não quer dizer que não possa haver racismo dentro da mesma raça, por haver uma questão ali de diferenciação de identidade. É um bocadinho aquela ideia de que se calhar do alto da sua cátedra o Obama também acha que não é igual a outras pessoas da raça dele que vivem na favela. Não é? Vamos começar por aqui. A palavra raça, do ponto de vista dos antropólogos, é errada. Pronto. Porque somos todos humanos. O que existe, e o que existe, na verdade, nem é racismo. Eu não estou... Isto é aquela história do feminismo, se eu gosto da palavra ou não, se eu defendo a causa... Hoje não vamos entrar nessa discussão. Sim, se eu defendo a causa ou não, sim defendo, mas eu não gosto da palavra, tenham paciência, porque acho que o feminismo é o oposto do machismo. Pronto, mas isso é outra questão. Mas não é. Mas pronto. Outro dia. Outro dia. Mas o facto é que não é racismo, só é racismo nesta condição em particular que estamos, por exemplo, na Europa, em que a maioria é branca, e a oposição é outros, e que calha que os outros normalmente queremos alvos para os ciganos, ou para os pretos, ou para outras etnias, e depois acabamos por chamar raças porque têm outros tons de pele. Sim, isso já não há nada a fazer, mas já ficou... A verdade é que é etnicismo. Porque se tu fores para a África, existe racismo na mesma, ou etnicismo, em bom rigor da verdade, existe etnicismo, e eles são todos à mesma cor, mais ou menos. Da mesma maneira que o teu tom de pele é ligeiramente diferente do meu, mas a grosso modo somos os dois brancos. Vá. Ora, como repararam, fizemos aqui uma pausa estratégica para mudar os copos das Imperiais e tal, e vamos aproveitar esta pausa para recuperar um bocadinho o nosso tema, porque estávamos a fugir da justiça. Mas eu não quero falar da justiça, pá. Não queres falar da justiça? Eu quero falar do Carlos Alexandre, não do Carlos, do Ticão. Pronto, que é justiça, mas vamos a isso. Eu quero o Ticão. Quando o João quer, o João tem, vamos ao Ticão. E vamos então tentar perceber o que é que assusta no facto de haver um tribunal que está dedicado... Eu quero-te fazer uma pergunta. Sim. Orientada. Sim. E orientada ainda por cima a uma pessoa
Certo. É um desgraçado, coitado. Diz. Não ponhas achas para eu estar a fazer gozo aos advogados. Mas eu quero perceber, é porque eu não consigo entender qual é que é a função do Ticão. E então, espera, porque o Ministério Público, à partida, tem lá pessoas competentes que avaliam à partida se há matéria ou não para chegar a tribunal e para ser julgada. Este é o princípio primeiro da coisa. Os polícias investigam uma coisa e dizem, olha, apanhamos aqui um material que tem que ser analisado com mais miúça, porque há aqui crime, já os próprios dos polícias sabem o que é crime e não é, e avança para o Ministério Público, e no Ministério Público eles vão analisar o que já vem das polícias e dizem, sim senhora, está aqui material para seguir para julgamento, para ser julgado. E, portanto, este passo, deixa-me só concluir, este passo aqui do Ticão, não é? Faz-me espécie, faz-me miúça, porque o Ministério Público, ainda por cima uma coisa que diz Ministério Público, não é? Tem duas coisas, Ministério Público, que é para o público, não é? Já por defeito, à partida deveria ter feito esse filtro, se é ou não, porque senão também fica mal no retrato o fulano que está à frente do Ministério Público, não é? Se avança com peças a torta e direito só porque é divertido... Bem, há aí muita coisa misturada que não tem nada a ver umas coisas... Fala-me do Ticão. Bem, vamos por partes. Primeiro, não é unânime o mérito da existência do Tribunal Central de Instrução Criminal. Não é uma coisa que toda a gente adora. Aliás, há 2 anos o Presidente do Supremo Tribunal manifestou mesmo numa entrevista que não via com maus olhos que se extinguisse este Tribunal. O que acontece? Pronto, há tribunais com competência especializada, todas aquelas coisas, para que não vamos entrar por aqui. Pronto, o que é que acontece? A magistratura está dividida em 2 partes diferentes. Os magistrados, as pessoas que praticam, que aplicam a justiça, o direito, os aplicadores têm 2 fações. Por um lado há a magistratura judicial, que são aquelas pessoas que nós conhecemos como os juízes, e por outro lado há a magistratura do Ministério Público, que são os procuradores. O procurador e o juiz são as 2 faces de uma mesma moeda, que é a moeda da justiça, de aplicar o direito para que se atinja a justiça. Isto, peço antecipadamente desculpa a quem aborda esta temática de uma forma tecnicamente mais complexa e com todos os chavões linguísticos do direito, mas estou a falar para simplificar ao máximo o que está aqui em causa. O que acontece? Existe os procuradores, juntamente com os OPCs, os órgãos de polícia criminal, a polícia judiciária, a polícia de segurança pública, têm como objetivo descobrir se determinadas práticas consubstanciam ou não a prática de crimes. E acusam e acompanham processos que eventualmente considerem que consubstanciam a prática de crimes. E têm a obrigação de acompanhar para garantir que se faz justiça e que essa prática termina a se considerar que é crime. Por outro lado, a magistratura judicial tem como função decidir se efetivamente estão reunidas todas as provas. Uns procuram indícios e provas uns procuram indícios para ficar demonstrado que são provas, e os outros aferem essas provas e verificam se efetivamente está ali um crime e condenam ou não a pessoa. É a diferença entre o procurador e o juiz, não é? São, no fundo, como eu disse, as 2 faces da mesma moeda. Ora, na lógica da especialização, criou-se para o Ministério Público de CIAP, que não é mais do que uma divisão específica central de investigação criminal para crimes de especial complexidade. E tomou-se a decisão de, ora bem, se temos uma divisão do Ministério Público para crimes de especial complexidade, vamos então ter também um tribunal para a instrução desses crimes de especial complexidade. Criou-se o TCIAP e criou-se o TSIC, o Tribunal Central da Instrução Criminal, que ficou conhecido por TIC, o Ticão. Já não sei quem foi o jornalista que lhe deu esse nome, mas pronto, ficou conhecido assim.
Ora, tem muito poucos processos. Um juiz, qualquer outro juiz, de qualquer comarca, de qualquer tribunal em Portugal, ficaria ultra satisfeito se tivesse 10 processos, muito mais, no caso do Carlos Alexandre, e muito mais satisfeito ficaria se tivesse um processo, no caso do Ivo Rosa. Mas a verdade é que são ultra processos de uma complexidade brutal. Processos que se partiu do princípio que, se fossem acompanhados por técnicos com menor nível de especialização, provavelmente não estariam sujeitos aos princípios da justiça e não seria aplicada à justiça nos termos corretos. Pronto. Isto para contextualizar. O que é que acontece? Não é pacífico. Há duas coisas que não são pacíficas no Tribunal Central de Justiça Criminal. Uma é a sua existência dando a sensação que se está a criar uma justiça para os crimes de colarinho branco de especial importância, ou seja, está-se a diferenciar a justiça, um pouco aquilo que me foi a tua intervenção inicial, da justiça dos privilegiados. Sim. Há uma espécie de um tribunal da justiça dos privilegiados, mas não é por eles serem privilegiados, é porque eles chegaram a um determinado ponto em que a capacidade de influência em que os tentáculos são tantos que se presumiu que alguém que não estivesse efetivamente dedicado àquilo nunca conseguiria acompanhar a coisa de forma conveniente. Então, eles acabaram por serem muito malfeitores, por se colocarem numa posição de privilegiado. Não é por serem ricos, é por serem malfeitores de uma forma muito particular, muito técnica. São uns bandidos muito técnicos, uns bandidos muito complexos, e a complexidade da sua bandidagem é que faz que vão para ali, não é a complexidade da sua carteira. Ora, esse é o primeiro lado, a Justiça Especial, o Tribunal Especial, depois que levanta problemas sérios, porque naturalmente os advogados experientes e malandros que trabalham em conjunto com a comunicação social na defesa dos seus clientes vão estar constantemente, diariamente, seja para um ou para outro, a denegrir a imagem daqueles juízes. Aqueles dois juízes são carne para canhão. Não tenhas dúvidas. Vamos ouvir, do Carlos Alexandre, nós vamos ouvir que ele um dia é o bom, outro dia é o mau, no dia a seguir já é bom outra vez, no outro dia é muito mau, depois houve um dia qualquer que queria comprar uma casa e faltavam-lhe 10.000 euros e não queria ir ao banco e pediu emprestado a um cunhado que por acaso até tinha trabalhado num balcão, não sei onde. Estas histórias vão existir sempre, eles são dois seres humanos que vão estar sob eterno escrutínio, enquanto for só assim. O que levanta o segundo ponto, que é a segunda grande crítica a este tribunal, que é: há efetivamente justiça com o nível de complexidade destes processos quando só há dois juízes? Ou um, como tu disseste há pouco, porque um só trabalha com... Neste momento só tem um processo? Repara, eles não fazem parte do papel do julgamento. Não, mas é muito importante, atenção. Uma pessoa... não estou a tirar a importância. Isto pode destruir a carreira de alguém, o facto de ir a julgamento. Quando não existem indícios suficientes, um tribunal destes pode ser o tribunal que separa um processo construído politicamente para queimar alguém. Estás a dizer que são construídos politicamente estes processos? Não, um tribunal destes pode evitar isso. A instrução, uma boa instrução, um bom juiz de instrução impede que o Ministério... Um bom juiz de instrução, vou alterar a frase, garante, acima de tudo, os meios de defesa aos arguidos. Quantos processos é que tem o Carlos Alexandre neste momento na mão? Que sejam 10, não sei dizer quantos é que são, mas que sejam por 10. aí. Não é o número redondo que eu sei, mas 10 vamos dar. Vamos dar... Estamos a dizer, para um panorama de um juiz dito normal, entre aspas, são poucos processos, para ali são uma brutalidade. O último processo que o Carlos Alexandre pegou, o cidadão Carlos Alexandre, na função de juiz, foi o caso da EDP. O cidadão Carlos Alexandre na função de juiz... Cidadão não. Um juiz, nunca te esqueças que estás perante
Não, ele antes Um de ser responsável juiz, de um órgão de soberania. ele antes de ser juiz é o cidadão. Sim. Tu és o cidadão, calha que tens a tua profissão, eu sou o cidadão que tenho a minha profissão, Claro. o cidadão Marcelo, que calha que foi eleito para ser Presidente da República, todos nós somos cidadãos deste país. Nenhum cidadão se põe à frente da lei Sim. e o Carlos Alexandre, idem. Mas alguns cidadãos têm como função aplicá-la. Tudo bem, Uns e têm- aí a Uns responsabilidade têm é como maior. função criá-la, outros têm como função pensá-la, Outros outros têm têm função como de função cumpri-la. aplicá-la, outros têm como função cumpri-la. Cumpri-la. Ora, o Carlos Alexandre, enquanto juiz, na sua posição de juiz, portanto não foi lá em casa, no jardim, decidiu, agora sobre o caso da EDP, proibir o Neto Manso e o António Mexias de entrar sequer nas empresas onde eram gestores. Sim. Coisa que não está contemplada na legislação. A legislação existe para funções públicas, não para empresas privadas. Bem, vamos lá ver. Espera, Ele não calma. fez isso para os impedir de trabalhar. Ele fez aquilo porque, se continuasse assim, eles iriam destruir potencialmente meios para que se pudesse demonstrar a culpa deles em coisas A passadas. investigação já vem de 2012. E então? Então está tudo bem. A questão é que se já estão a fazer uma investigação há uma série de anos, porque já vem do lado das polícias, que vai depois para o Ministério Público e depois avança para o Tribunal, quer dizer que se chegou a um ponto em que o Ministério Público avançou, que já tem matéria Sim. suja. Para dizer, arquiva-se ou acusa-se. Isso. Não há, a não ser que exista o pressuposto da continuação, da perpetuação do crime que estava a acontecer anteriormente, não há motivo nenhum para dizer, bom, agora estão proibidos de Do entrar crime? nas instalações. Não, do crime. Vamos lá ver. Não é só o crime, Para além é disso. também a ocultação de prova, a destruição de prova, a manipulação de pessoas que podem servir de prova, tudo isto. Para além disso, Sim. independentemente de ser este caso EDP ou outro qualquer, a condenação da pessoa está feita. Quando ele diz, esta pessoa tem que entregar o passaporte, esta pessoa está proibida de entrar nas instalações da empresa que geriu nos últimos, sei lá, 6 anos, mais, 8 anos. Agora, vamos lá ver. A condenação, pelo menos pública, está feita. E quando a condenação pública está feita, Mas a quer condenação dizer- pública não é uma condenação. É. Temos que mandar para as ortigas essa história da não. imprensa. Quer dizer que no futuro, vamos assumir, eu não estou a fazer nem que é inocente nem que é culpado. Vamos assumir, não suponhamos, porque estes processos arrastam-se décadas em Portugal, vamos assumir que no fim do processo o Manso Neto e o António Mexia são declarados inocentes. Certo. Do ponto de vista pessoal, é muito pouco Eles provável. vão esmifrar o Estado português para os compensar do prejuízo que tiveram. Eu não sei se eles vão esmifrar o Estado, mas é muito pouco provável que eles consigam ter um papel de relevância em qualquer empresa, ou seja onde for, porque a imagem deles, pelo caminho, foi destruída. Sim, mas eu vou-te a dizer... Vale o que vale. O Isaltino foi preso, olha, um foi exemplo. preso e foi eleito outra vez. Vale o que vale, mas à partida... o receio pela imagem, pelo dano de imagem, não pode ser critério para que o juiz faça cumprir a justiça. Vamos lá ver. Um indivíduo, vamos Justiça para tem coisas que ser mais mais simples, um indivíduo que seja acusado de violência doméstica e que haja um historial da mulher de fazer queixa de violência e depois falar aos vizinhos, mas não chegar a apresentar queixa, fala e tal. Portanto, gera-se o boato, a ideia social de que existe ali aldrabice, lá está, o sururu, de que existe ali alguma coisa que não está bem naquele casal. Até que há um determinado dia em que a mulher decide apresentar queixa e o marido, entretanto, diz isto é tudo mentira, isto é falso, ela está sempre a criar estes boatos contra mim, não sei o quê, isto é tudo mentira, já há não sei quantos anos ela diz isto, cada vez que se chateia comigo vai fazer queixa e tal. Ele o que é que faz? Ele cria
a dúvida sobre a acusação, baseando-se no facto de dizendo que a mulher, no fundo, levanta estas suspeitas cada vez que se chateia com ele. Sim. O que acontece? O juiz pode dizer, pode ordenar àquela pessoa que fique privada. Um livro altamente perverso. Pode ordenar àquela pessoa que fique privada de ver a mulher, de entrar em casa, para a segurança daquela mulher. E depois pode dizer assim, pá, que coisa tão castradora, limitadora da liberdade dele. Depois comprova-se que afinal ele nunca bateu na mulher e a mulher é que inventava, que levava cada vez que se chateava para se vingar dele. Pá, isso não. E se efetivamente o juiz ao fazer aquilo evita que no futuro ele lhe dê uma carga que a mate? Percebes? O juiz, quando aplica uma determinada medida, tem que pensar nisto e noutras coisas. Por exemplo, e se ele lhe deu com uma coisa qualquer, ela diz assim, ele deu-me com o rolo da massa nas costas até o partiu. E ele chega a casa, naquele dia vai para casa e deita fora o rolo da massa. Qual rolo da massa? Está aqui, ó, novinho, nem nunca foi usado, ainda tem etiqueta e tudo. Não tem moças. Como é que se chamava aquele juiz lá de cima, lá da terra? Sim, o Neto Moura. Neto Moura. Do Porto, não me confundas com essas terras. É lá perto, na mesma correnteza. Mas não é? O juiz tem que ponderar estas situações todas. Mas olha, isto tudo para dizer, eu não sei se é ou não é muito importante a existência de um tribunal especializado para a grande criminalidade ou para a criminalidade mais complexa. Sinceramente, acho que para mim, mero cidadão, essa discussão está um bocado fora de alcance. Acho que aqui o que devemos... Não. Para já, acho qualquer cidadão... O que devemos pensar, acima numa taberna, de tudo... pode... Sim. E para além disso, há outra questão, e enquanto cidadão, e enquanto parte não ativa no processo da justiça, que me inquieta, o tempo de investigação... Mas o tempo de investigação para os arguidos é neutro, não é? Porque eles continuam na sua vida normal. Agora, o tempo, só que o processo está no ticão. Fora todos os julgamentos e recursos para aí dentro que venham pela frente. Sim, isso é absolutamente normal porque, não é? Aqueles... Não é normal. Quanto maior for a complexidade, maior é a dificuldade de investigar. Tá bem, mas não pode acontecer. Tu não estás à espera. Vamos lá ver. Tu estás à espera que um processo... Eu não sei se o Sócrates é culpado ou não. Não sei. Mas querias o quê? 3 meses e a coisa está feita? Não sei. Ou melhor ainda, um episódio de 40 minutos, como uma série americana, e a coisa está feita. Era o ideal. Mas eu não vou fazer aqui julgamento em praça pública do Sócrates. Não quer dizer que eu não tenha opinião, não é isso que está em causa agora. Sim. Aqui. Agora, ele já não está no governo desde para aí aqui, 2011, salvo erro. Estamos à beira de 2020 e o processo continua a andar. Não faz sentido. Se no final for feita a justiça... E se não for? A justiça não tem que ser rápida para ser boa. Ou pior, ou por outra. O que tem que ser rápido... Se a justiça chegar ao fim e disser, e ao fim de 15 ou 20 anos... Repara, nós temos uma esperança média de vida de 80 anos. Não me choca absolutamente. Vamos lá ver. Choca. Eu não sou um defensor do sistema prisional, não quero toda a gente na cadeia. João, deixa-me só dar esta nota. Isto é o princípio dos americanos, que cá não conheço nenhum caso, mas é provável que também exista, que chegaram ao fim de uma vida inteira e disseram, olha, este sujeito estava enganado na prisão, agora tem 70 anos, mas afinal a justiça enganou-se e, portanto, agora vai para casa, pedimos desculpa. Não há nada, mas rigorosamente nada, que pague todo o processo de Por isso as coisas têm que ter tempo. Devagarinho, com calma. Não, porque tu não podes devolver a idade ao gajo. A prioridade do sistema judicial deve ser garantir
o fim da prática criminosa. Sim. Rapidamente. 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 É a parte só concreta que disseste, é essa, rapidamente. Não, mas o fim da prática criminosa. Vamos lá ver. Neste momento, tu tens um indivíduo, por exemplo, uma pessoa aparece com sinais de agressão, lá está o caso da violência doméstica, aquele exemplo que eu estava a dar há pouco, aparece uma pessoa aparece com sinais de violência doméstica. Faz queixa, rapidamente acabar com a prática. Todas as soluções Sim. que possam dar origem ao fim da prática criminosa, que põem em risco, seja qual for o bem jurídico que está a ser protegido, a serem acionadas imediatamente. Ok. Isso é um ponto Estamos de acordo. da aplicação da justiça. O outro ponto da aplicação da justiça, não é porque a justiça tem várias finalidades, sendo que uma delas é essa lógica de apaziguamento, quer da vítima, quer da sociedade onde a vítima está inserida. Ou seja, tu quando aplicas a justiça, quando o fim do direito penal será, por um lado, logo, sossegar aquela pessoa e sossegar aquela sociedade. Sim. É? Estamos de acordo. Tenham calma. E isto deve ser imediato. E isto, muitas vezes, é pré-sentença, é pré-julgamento. Pré-sequer, às vezes, até a própria queixa. Tem que ser rápido, tem que ser imediato. A sociedade tem que ter mecanismos para acabar com a prática criminosa. Certo. Ponto. Por um lado. Pois, por outro lado, aquele que cometeu determinado crime deve, com a devida salvaguarda de todas as garantias que existem, ser responsabilizado por isso. Certo. Mas ser responsabilizado, quando eu digo ser responsabilizado por isso, não digo, porque não sou um defensor de uma lógica punitiva ou sancionatória em si mesma. Eu não quero que um indivíduo vá para a cadeia só para ser castigado e ir para a cadeia. Tens que ir porque portaste mal. Sim, certo, ok. Não, tem que ter um fim, tem que ter uma lógica. Tens que responsabilizá-lo para ou evitar a reincidência pelo facto de a pessoa pura e simplesmente não estar capaz de viver em termos normais na sociedade porque não está munido das ferramentas intelectuais ou o que seja para isso, então afastá-lo por essa via, ou afastá-lo para tentar a sua recuperação ou para tentar o seu reajustamento individual à sociedade. Mas tu aí já estás na fase do julgamento. Agora, aquilo que muitas vezes as pessoas confundem há uma sede de vingança tão grande que as pessoas querem que o momento do final da prática criminosa e o momento da condenação quase coincidam. O máximo possível. Não pode. Pode. Porque para coincidirem, quanto mais rápido for o julgamento de alguém, menor é o acesso dessa pessoa às garantias da sua defesa. Não é? Por exemplo, aquela história que nós vemos nos filmes americanos, aquela aparência de justiça que nós vemos nos filmes e nas séries, em que há um indivíduo que num determinado... É um modelo de justiça diferente. Está num tribunal e há um advogado que diz prova de última hora, vai lá um indivíduo que xixa ao ouvido, prova de última hora, tem aqui um papel que foi deixado na impressora de alguém que prova que aquele indivíduo fez não sei o quê. Tá. Se o juiz, naquele momento, pega no martelo, na série, pega no martelo, tal, condenado porque esta prova não há a mínima dúvida. Epá, que meios de defesa é que aquele indivíduo não tem meio de defesa absolutamente nenhum. Mas na América eles depois apanham essas provas e depois acabam por se declarar culpados. Aqui, não é? Aparecia aquele documento e muito provavelmente num processo dessa natureza, se fosse um documento deixado numa fotocopiadora, iam logo ver se a assinatura era verdadeira, ela vai, chama um perito, depois outro perito e não sei o quê, para ver se a assinatura era verdadeira. Vamos lá ver. O processo é tramado. E eu adoro o processo. Eu sou fanático pelo método. Em tudo, não é só no direito. Sou fanático pelo método, adoro. Acho que é um bocadinho como aquela frase do José Luís Peixoto: o caminho também é um lugar. O caminho que tu percorres a chegar a um sítio também é um lugar. Está bem, mas o divertimento do processo do advogado, é o caminho. O divertimento metódico do advogado e do juiz
Não há divertimento nenhum. Há garantia. Tu estás a tirar prazer dessa coisa. Há Mas garantia de que as coisas cumprem. Há a garantia que o Agora, réu tu digas que há um conjunto acusado, da sociedade que não tem acesso a isso, lá está por causa daquilo que estávamos a falar, de que a justiça não está vocacionada para determinadas carteiras. Sim. Mas isso não é um problema do Ticão. Mas isso não é. O Ticão faz parte deste É um problema dos Tiquinhos. Para já, porque o Ticão. O Tiquinho Soares, que hoje vai dar o título ao Porto. O Ticão. O Ticão. A coisa já correu mal. Isto quando for depois para o ar, a gente já sabe o resultado, mas isto vai correr mal. Vocês agora vão jogar, vão perder e depois a gente vai ganhar para a semana e vocês vão perder outra Calma aí, vez. quando diz vocês, eu sou de Sporting. És lagarto? Sou... Tu és anti-benfiquista, tu não és lagarto, és anti... Ok, tudo bem. Estás a ver, por isso é que já estou antecipadamente a fechar o título do Porto. Canalha. Bom, mas o Ticão faz parte deste processo que alonga a justiça no tempo. A O justiça que é que importa que alongue se no final importa toda a porque gente tem a aquilo certeza envolve absoluta? pessoas, pá. Não, mas a questão é esta, no final toda a gente tem a certeza. Era culpado, caraças, o sacana era mesmo culpado. Olha, ficou demonstrado, era mesmo culpado. Eu bebo porque já vi esta cerveja. Sim, Não é? já foste. E daqui a 5 minutos eu disse, ainda há bocado estava com sede. Olha, mas já bebi esta cerveja. Sim. Pronto, tudo bem, atento é serviço. Vamos lá ver. Agora, Tu dizes assim, se o tipo chegar ao fim e disser assim, não é culpado, e neste processo demoraste 20 anos, e não é preciso... não pode demorar 20 anos. Como mas não pode? Neste processo demoraste 5 anos, vá. Não, 6 caramba, anos, 7 anos. O Sócrates já vai com mais tempo do que isso e ainda não chegou a Não. julgado, pá. Vamos lá ver. Como não? Há quanto tempo é que o Sócrates foi condenado? Vamos lá ver. Acusado. Nem me lembro do ano, não sei em que ano foi. A questão... Andamos nisto já desde o tempo do Passos Coelho, do princípio do Passos Coelho. Ele já esteve preso, já foi solto, ainda não foi julgamento. O Sócrates, o episódio do aeroporto e quando foi para a prisão de Évora e não sei o quê, era o António Costa Primeiro-Ministro, que até foi aquela coisa das visitas, que andaram a ver quem é que visitava e quem é que não visitava. O Sócrates saiu do governo, foi para Paris fazer lá aquele curso. A questão é, depois andou a ser investigado, tudo bem, tudo Na Sorbonne, foi para a Sorbonne, voltou e foi preso no aeroporto. Tudo bem. Ora, vamos lá ver. Há quanto tempo foi acusado Ricardo Salgado? Aquela pessoa, tu podes-me dizer assim, a pessoa que está a ser acusada num processo desses, que é um processo de especial complexidade, em que o próprio arguido espoleta todos os mecanismos possíveis e imaginários que lhe sirvam para que não haja no final acusação. O arguido é que faz isso. O Sócrates, o processo já estava neste momento a ser... Ele já tinha sido julgado se ele não tivesse levantado as coisas todas que levantou. Então, mas tu estás a... Repara, isto joga para os dois lados, não é? Portanto, diz assim, acusação... o Sócrates no final, depois de ter levantado não sei quantas questões que levaram a que o processo fosse ultra demorado, sim, vai dizer assim, tive não sei quantos anos com a minha vida em suspenso. Sim. Quando podes dizer, o Sócrates... Então o que é que queres que ele faça? Não abria a instrução, ia ao julgamento e refutava as provas que ali estavam e não era condenado. Por isso mesmo, o Ticão não serve de nada. Ora bem, eu calculo que entre o corta e o cola que uma cena vai ter que fazer desta gravação, que teve várias peripécias pelo caminho, talvez um dia nós possamos fazer o making of taberna. Nós temos que fazer uma coisa que é fazer um live. Para as pessoas poderem presenciar tudo aquilo que corre mal e que torna isto tão fixe. Não é só isso, é porque o live eu consigo fazer a direito, sem interrupções. Olha, então, eu calculo que com o corta e cola isto hoje vai ficar mais pequeno. O objetivo da nossa conversa hoje foi tentar, no fundo, perceber a sensibilidade de cada um acerca do ponto em que a justiça se encontra, com a particularidade deste Ticão e destas duas pessoas com especial incidência do Carlos Alexandre, que é o indivíduo que não consegue ter um dia sem aparecer no telejornal. Popstar? É. Eu quero saber, na verdade, e até para finalizar, até porque há outras vidas para além desta, a primeira coisa é, tu que estás dentro dos meandros da justiça, achas que a justiça é justa? Sim.
Em Portugal, sim. É aplicada a justiça? Sim, acho que em Portugal a justiça é justa. Nós temos vários Mesmo mecanismos com- de recurso. O que podes dizer é, em Portugal há um sério problema financeiro na justiça das bases. Mesmo com a Neto Mouras no barulho? Mesmo com o Neto Moura no barulho, porque o Neto Moura não esgota as instâncias de recurso e Para quem porque tem temos a dinheiro. União, e porque temos a União Europeia. Não, Ele baseia as decisões dele com recurso à Bíblia. Ele salta por cima da legislação sim, o facto da República Portuguesa. O facto interessante, mais uma peripécia. Sim, é trabalho, mas já está fora de horas. Pode aguentar. O facto de, nesta época, pessoas como o Neto Moura serem exceções, mostra que estamos com alguma saúde na justiça. Agora, o que eu acho é que existe uma justiça infeliz no método, nas bases. Porquê? Acho que os advogados que tratam das oficiosas, na grande generalidade, têm uma excessiva dependência económica do sistema de acesso ao direito, que os faz passar muitas dificuldades. Temos advogados a passar muitas dificuldades, sem ajudas nenhumas. Mas também porque há advogados que nunca mais acabam. Há advogados que nunca mais acabam, mas também porque a justiça porque o sistema está pensado de forma diferente para as sociedades e para a prática individual, e a prática individual está a passar sérias dificuldades. E advogado que passa dificuldades é advogado que não consegue ajudar convenientemente Eu não quero saber a pessoa que representa. Eu não quero saber dos advogados. Pois, também não. Eu quero saber. Agora, a questão... eu quero saber da justiça. A justiça tem várias partes e os advogados são uma das partes. E eu volto a dizer, para mim, a grave deficiência da justiça atualmente reside no facto de haver pessoas que só têm acesso a advogados que eles mesmos não têm condições suficientes para representar da melhor maneira. Porque uma coisa é ir a um desses escritórios de advogados em que, mesmo que não sejam os advogados principais, os sócios a atender, quem atende trabalha numa lógica de quase especialidade, trabalha com determinadas áreas, tem um trabalho muito mais ligeiro e sustentado economicamente, que lhes permite acompanhar as coisas com calma. Outra coisa são advogados, por exemplo, eu tenho pena das pessoas que nos próximos meses recorram ao acesso ao direito e que vão ser representados por advogados que neste momento não têm dinheiro para pôr comida na mesa. Este advogado que quer encerrar processos o mais rapidamente possível para os meter no acesso ao direito o mais rapidamente possível, para pôr dinheiro na conta o mais rapidamente possível. Não quer, não tem condições mentais e económicas suficientes, não tem arcabouço suficiente para defender as pessoas convenientemente. Porque o que o advogado quer é um ato no processo, fecha, dá entrada, 90 dias, 120 dias, recebe o dinheiro. O advogado agora é tarefeiro? Não é tarefeiro. O acesso ao direito é uma empreitada, é de tarefa. É claro que um advogado que esteja bem, um advogado que esteja bem financeiramente e que não precise ao final do mês daquele serviço para pôr comida na mesa, é um advogado que se pode dar ao luxo de atrasar, de perpetuar o processo, ou seja, de praticar vários atos para que se faça a melhor justiça para o seu cliente. E se calhar no final até vai receber mais dinheiro, porque vai fazer mais coisas, e o cliente vai beneficiar de uma melhor defesa. O advogado que precisa rapidamente da base, que recebem praticamente no acesso ao direito, que são os 160 euros de um processo ao fim de 90 dias de o fechar, esse advogado que precisa rapidamente desse dinheiro não quer saber se fizer 30 atos que em vez de 150 euros vai receber 1000 euros. Quer receber aqueles 150 euros rápido porque tem 0 euros na conta. E tem o dinheiro da Caixa de Previdência para pagar rapidamente, e tem a renda do escritório para pagar, e tem a eletricidade, a água, a mel, a conta do telemóvel para pagar. Estás a fazer publicidade? Quer saber da publicidade? Isto não é um problema da justiça. Mas isso é uma realidade que sempre existiu. Eu não parece... Já agora estás a falar isso reportando
Ou Mas com vídeos. isto é o que está mal, percebes? As pessoas focam-se muito, que é uma coisa que me irrita, as pessoas focam-se muito no o Ricardo Salgado, isto só ao fim de 6 anos, e o outro banqueiro que esteve não sei quantos anos para ser condenado, e depois quando foi condenado morreu logo a seguir, nem sequer foi para a cadeia tempo suficiente. Quero lá saber. Achas que eu me estou a preocupar? Eu quero é que os crimes parem. Os crimes dessa gente, eu quero é que eles parem de roubar o mais rapidamente possível. Mas não param. Param de roubar. Se param de roubar, elimina-se a prática do crime e depois, se quiserem demorar 10 anos, o Sócrates, ninguém no seu perfeito juízo vai pôr aquele indivíduo como ministro nos próximos anos. És louco. Portanto, se calhar, O Isaltino foi condenado, está bem, mas esse lá está, cumpriu a sua pena, está... cumpriu a sua pena e logo Agora- a seguir o povo Agora- daquele município em particular disse que ele é corrupto, mas faz. Pronto. O argumento foi este. Mas Ele lá está, rouba, mas faz. Isso é boa publicidade, boa imprensa, capacidade de manipulação das massas, isso são outras coisas que não têm nada a ver com a justiça. Na justiça foi condenado, ponto final. Está bem? Mas Não nada. quando tu estás Agora- a dizer que ninguém no seu perfeito agora- juízo não o vai eleger A outra questão vez, aqui é, esses fulanos têm meios, eu não- defendem-se, pratica-se a eu no meu justiça com perfeito eles. juízo, o Cavaco nunca teria posto os pés na presença da República. Mas isso é política. Agora, pratica-se a justiça com eles. Agora, onde há mais dificuldade a praticar a justiça, não é porque a justiça não seja igual, é igual. Os cânones são os mesmos, os manuais são os mesmos, os mecanismos e o processo é o mesmo. O que varia é que a base está numa situação de necessidade. Opa, eu estou pode ser- ofendido porque tu és parte interessada. isto pode ser, quer para o lado todos nós somos parte interessada, porque todos nós, a um momento na vida, vamos precisar de um advogado. E Porque é que eu meto com advogados? não. Todos, João, isto é um assunto muito sério. Todos nós, um momento na vida, vamos precisar. Todos. E o que nós assistimos. Qual é? Oi? São os dois. Um de cada coisa. Ok. Continua. É só para abreviar tempo. Todos nós, o que assistimos é que há um momento em que um dos agentes da justiça, que é o advogado, não consegue fazer o seu trabalho de forma conveniente porque ele próprio está numa situação de dependência daquele processo. Quer é que o processo se encerre o mais rapidamente possível. E um processo rápido é um processo mau para a parte interessada. Porque não vai usar todos os meios, porque não vai dar tempo para ser estudado, para ser analisado, para ser corretamente visto, para usar todas as ferramentas. Percebes? Vamos lá ver. Vou dar este exemplo. Há um indivíduo que vai à Segurança Social e preenche um papel para pedir o apoio a um advogado porque foi apanhado naquela noite, porque houve uma determinada noite em que foi apanhado a conduzir sem carta e depois agora veio-me esta carta aqui, tem que responder, lá vai, pede o apoio judicial e 2 meses depois é escolhido um advogado para aquilo. Sim. Pronto. E ali começa a contar o prazo. E o advogado tem 2 hipóteses. Ora bem, o senhor foi acusado, vamos fazer aqui um requerimento de abertura de instrução e vai para um tribunal de instrução. Sim. E vamos tentar demonstrar que houve qualquer coisa que não sei o quê, porque na realidade não era o senhor, era a pessoa que ia ao lado a conduzir e a polícia viu mal e depois quando mandou parar o senhor trocou de lugar com a outra pessoa. Sim. Não, inventar ali uma desculpa artifício. qualquer, um artifício qualquer, seja o que é e tal, e fazemos isto. Mas o advogado depois pensa assim, eu vou abrir a instrução. Mais um mês. E depois vai mais não sei quantas diligências. Mais 2 meses. E depois vai-se acabar por comprovar que efetivamente há indícios para acusar o indivíduo, depois, portanto, vai outra vez para julgamento. Vai Então, mesmo para julgamento. O advogado já faz um bocado o papel do juiz. Vai para julgamento. Ora, se vai para julgamento e depois o gajo vai acabar por ser condenado, eu preciso deste dinheiro. Eu vou estar a abrir a instrução para depois ir para julgamento e a única pessoa que perde no meio disto tudo sou eu, que só recebo o meu dinheiro daqui a 2 anos, em vez de eu receber daqui Estás a concordar comigo? em vez de eu receber daqui a 120 dias. A instrução é um passo em falso. Não é um mecanismo de defesa. E pelo contrário, aquele advogado vai dizer àquele cliente que não, para não abrir a instrução e ir diretamente a julgamento,
elimina o meio de defesa do arguido ou da pessoa que representa, porque o próprio advogado está numa situação de dependência económica. E atenção, isto que eu estou a dizer é brutalmente polémico e podem cair em cima de mim porque o advogado, a independência e o zelo e não sei o quê, e as obrigações da profissão e a deontologia. A deontologia é uma trampa quando nós precisamos de pôr comida na boca dos nossos filhos. E eu digo isso sem ter filhos. Portanto, para pôr na minha própria boca e para sustentar o próprio aqui em si mesmo. Tens que alimentar qualquer coisa. Eu tenho aqui um filho que tem de ser sustentado. Ora bem, o que é que acontece? Esse é o calcanhar daquilo da justiça. Esse é o problema da justiça. O problema da justiça não está no Salgado. O problema do Salgado não é um problema de justiça, é um problema de organização social. Como é que uma sociedade permite que uma pessoa como o Salgado tenha tanto poder alguma vez na sua vida? O problema da justiça está com as pessoas, com os advogados que passam dificuldades, com as pessoas que não têm um correto acesso à justiça porque não têm dinheiro para contratar um advogado, com os tribunais que não têm condições nenhumas para os funcionários lá trabalharem, para os juízes lá trabalhar. Essas são as coisas que é preciso mudar na justiça. Os juízes que têm centenas de processos, não os juízes que têm um processo. Eu não quero mudar os juízes que têm um processo. Para mim era um processo por juiz. Caramba! Dava sustento à população portuguesa toda. Não é? Agora, bem, vamos fechar isto. Vamos agradecer às pessoas. Quais pessoas? Tchau, pessoas. As pessoas. Até à próxima. Não, mas eu fiquei chateado porque eu não concluo nada. Eu continuo com a minha opinião. Nós vamos continuar a falar e convosco da próxima vez. Tchau. Lá. Um abraço. Até para a semana. É isso. Ou qualquer coisa no tempo.